Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema deste vídeo é a questão dos servidores públicos no Brasil. Há alguns mitos, né, algumas ideias de que os servidores gozam de privilégios, gozam de vantagens econômicas exageradas, alguns falam que não trabalham, enfim. A gente primeiro tem que esclarecer que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, 26 estados, o Distrito Federal, tem a União, né? Então você tem realidades extremamente diferentes no serviço público brasileiro, tá? Além disso, são três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, que também têm realidades muito distintas. Então, a gente vê, né, de modo geral, para grande parte da população, há uma imagem muito negativa do servidor público, né? E isso se deve ao fato de que, ao longo da história, principalmente nos últimos anos, os servidores são perseguidos, eles são desvalorizados, né, por políticos, eles colocam pela mídia, né, que sempre faz uma campanha, diz que tem que tirar esse direito, tirar aquele direito, e aí a gente acompanha de modo geral aí, a população acaba que não entende a importância do servidor público. Por exemplo, a dupla, né, do terror, Bolsonaro e Guedes, estão aí falando de reforma administrativa, a mídia vem defendendo, né, a Rede Globo direto, falando em reforma administrativa, como se isso fosse a solução para os problemas, como falou em reforma da Previdência, como falou em reforma trabalhista, como falou na emenda constitucional que congelou os gastos públicos por 20 anos, e isso não melhorou a vida de ninguém. Eu desafio aqui qualquer pessoa a falar, não, a minha vida melhorou depois das tais reformas neoliberais. Algumas propostas na reforma administrativa são na linha de que prevê, né, o fim da estabilidade, fim das promoções por tempo de serviço, promoções de carreira, e além de ser uma realidade, né, federal, mas você tem muitos prefeitos e governadores que também não têm como prioridade a valorização dos servidores públicos. Constantemente, quem paga o pato da crise fiscal do Estado, dos municípios, né, dos estados e dos municípios, são servidores públicos. E aí, veja só, aqui, né, em Barão de Cocais, onde eu sou servidor público municipal, você tem vários exemplos de desrespeito aos servidores públicos, inclusive por parte da própria população, né? Na semana em que a Câmara Municipal votou um reajuste para a recomposição da inflação, não era um aumento de salário, era apenas recomposição, o que tem sido resultado, né, de conquistas aqui do sindicato, e a prefeitura enviou o projeto para a Câmara. Surgiu nas redes sociais comentários de que professores, servidores do administrativo da prefeitura estariam recebendo para ficar em casa. Ou que gente falando, eu pago os impostos para sustentar esses servidores que estão em casa enquanto meu comércio está fechado. Então, a gente escuta essas situações, né? Primeiro que quem está trabalhando de casa, muitas vezes está trabalhando mais do que se estivesse no seu ambiente regular de trabalho, além do fato de que muitos tiveram que fazer investimentos em equipamentos, como um celular melhor, computadores, internet de melhor velocidade. Muitos montaram escritórios dentro de casa, mesa, cadeira, tudo isso teve um custo, tá? Então, sem trabalhar é uma ilusão. As escolas, né, claro, não estão atendendo da forma que seria ideal, mas estão atendendo os alunos da forma que é possível. Os servidores do administrativo, enfim. E isso é uma situação momentânea, tá? Mas mostra que tem um ranço em parte da sociedade com o servidor público. Então, nós vamos colocar algumas questões aqui, né? Sem falar nos servidores da saúde que estão trabalhando, né, triplicado nesse momento de pandemia. Servidores que estão dando plantões atrás de plantões, passando sufoco, tendo uma sobrecarga em tudo, emocional, física, e que precisam do reconhecimento da população.
A situação, por exemplo, aqui no Hospital Municipal de Barão de Cocais é caótica, e em vários hospitais do país também, tá? E na área da saúde, por exemplo, tem-se a ilusão de que todo mundo é bem remunerado, tirando os médicos, que têm um salário um pouco mais acima da média nacional e ainda assim precisam fazer vários plantões, às vezes sai de um hospital, vai para uma clínica, vai fazer um outro atendimento para poder ter um salário um pouco melhor, mas a maioria dos profissionais da enfermagem, os auxiliares, bem, o pessoal da limpeza dos hospitais são muito mal remunerados, tá? Então, eu peguei alguns pontos para a gente fazer uma análise aqui se o que é mito e o que é verdade. Por que o servidor público tem que ter estabilidade no cargo, né? Veja bem, primeiro que o servidor, né, nós temos que separar aqueles que são cargos comissionados, de livre indicação de prefeitos, governadores, o presidente tem lá seus ministros, além dos cargos de segundo, terceiro escalão, os deputados que têm assessores, vereadores, e esses têm acesso via indicação política e eles não têm estabilidade. Aqueles que têm estabilidade são os que acessaram o cargo através de um concurso público, que é aberto a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro naturalizado. E aquele que for mais competente é aprovado, tá? Se o servidor não tivesse estabilidade, vamos pensar no Brasil com mais de 5.500 municípios, com esses estados, né, em que vários políticos aí exercem o papel de verdadeiros coronéis. Nós teríamos perseguições em períodos de eleição, aquele servidor que não se aceitasse, não se sujeitasse a fazer campanha para o prefeito que estivesse no cargo, ele sairia do cargo após as eleições. Aqueles que foram cabos eleitorais seriam indicados para ocupar os cargos. Então, o serviço público ele funcionaria como um cabide de emprego. E isso só beneficia políticos pilantras, tá? A questão da estabilidade também é porque o servidor público ele tem a função na instituição. Então, ele é funcionário do Estado, não do governo. Os governos mudam e o servidor está lá, até que ele se aposente, tá? Então, pessoa que trabalha na prefeitura, vai mudar o prefeito, ela vai continuar ali trabalhando. Independente da indicação, independente da posição política dela. Então, a estabilidade dá liberdade de trabalho para o servidor. Além disso, o servidor público não tem fundo de garantia. Então, quando ele vai adquirir um imóvel, né, por exemplo, ele tem que arcar com prestações mais altas. Então, você tem esse lado, tá? Outra coisa, né? O Brasil tem servidores públicos em excesso. Bom, se a gente faz uma comparação, né, com a média mundial, não. O Brasil tem aproximadamente 11 milhões e 400 mil servidores públicos, equivale a cerca de 12% da força de trabalho em geral, tá? Você tem alguns países, né, a Dinamarca, por exemplo, tem 35% dos seus trabalhadores são servidores públicos. Alguns podem falar que a Dinamarca é um país rico. Você tem países de economia intermediária, né? A Letônia tem 31% dos seus trabalhadores no serviço público, a Estônia 26%, a Ucrânia 22%. A Ucrânia que tem uma situação econômica muito semelhante, né, à brasileira. No Canadá, na França, 20%, na África do Sul, 17%. Então, no Brasil, somos 12% dos trabalhadores em geral. 25 países do mundo têm um percentual de servidores públicos maior do que o brasileiro, tá? Então, isso também é uma falácia. Tem cabide de emprego, pode ser em alguns setores, pode ser em algumas situações. Outra coisa, servidores públicos têm salários de marajás? No geral, não. A maioria ganha muito mal, tá? Vamos aos números. Isso com qualquer uma pesquisa rápida na internet você tira essas dúvidas. Veja só, no executivo, 48% dos funcionários públicos ganham até R$ 2.500, tá? Há discrepância também entre servidores do nível federal, que a média é de 9.200, estadual, que a média é de 5.000 e municipal, que a média é 2.900. Então você tem os diferentes níveis e há mais servidores municipais do que estaduais e do que federais, tá? Essas médias do setor federal
e estadual são maiores devido ao judiciário, que tem ganho médio de R$ 12.000, sendo que os juízes e desembargadores que estão no topo da carreira facilmente, né, eles têm salários de astros de TV, de astros dos esportes, salários de celebridade. Você tem aí, é comum o pessoal do judiciário embolsar 50 mil, 60 mil, fora os penduricalhos. Mas isso é uma realidade que atinge menos do que 5% dos servidores, tá? De modo geral. Então, você tem uma pequena parcela no judiciário que tem vida de celebridade mesmo, e os militares de alta patente, que também, né, além aí da picanha, cerveja, leite condensado, tem salários astronômicos só. E são exatamente esses que foram poupados na reforma da Previdência, são esses que foram poupados, né, no projeto de reforma administrativa, vão ser poupados caso ela vá à frente, que está sendo proposto pelo Bolsonaro e pelo Guedes, são esses que são poupados dos cortes de gastos. A saúde teve corte de gasto, a educação teve corte de gasto, né? O sistema às vezes tem muito município que tem sistema de água e esgoto. Os salários não são nenhuma maravilha, tirando um ou outro engenheiro, enfim, mas o setor judiciário e o setor militar representam aquela pequena parcela do servidor público que tem ganhos de salário muito acima da média. Então, olha só, professor ganha muito mal, enfermeiro ganha muito mal, gari ganha muito mal e batalham diariamente, estão na linha de frente do atendimento à população, são os que levam a educação, os que levam atendimento de saúde, são os que mantêm a cidade limpa. Você tem os policiais que também têm diferenças, né? Em alguns estados o salário é muito ruim, em outros é até razoável, mas que se for olhar está muito distante de um militar de alta patente, está muito distante, né? Você tem motorista de ambulância, você tem muita gente que está batalhando para levar o atendimento público, é a linha de frente do Estado atendendo a população, às vezes em condições precárias, e que é desvalorizado por grande parte da população. Para finalizar, né, vamos pensar um pouco. Se você chega num hospital, num posto de saúde, demora meia hora para ser atendido, tem gente que fica nervoso, quer brigar, quer reclamar, manda todo mundo para aquele lugar, vai reclamar com o médico. Você já imaginou que na justiça isso não acontece? Você entra com um processo, daqui 10 anos vai sair para os meus filhos, vai sair para os meus netos. Isso é naturalizado. As pessoas, não, a justiça é lenta, a justiça é assim mesmo. Então veja só, a população está tão alienada sobre a real situação que ela vai bater de frente com o professor, vai bater de frente com o enfermeiro, vai bater de frente, vai reclamar daquele que está ali na batalha. Eu não estou falando que tem que ficar batendo na porta do judiciário, não, embora eu acho que tem que ter uma reforma, né, no plano de cargos e salário do judiciário. Quer ser popstar, vai trabalhar em outra área, não no serviço público. Acho que também no setor militar a mesma coisa. Mas pensa toda vez que você for ao posto de saúde, pensa toda vez que você levar seu filho para a escola, toda vez que você põe o lixo na porta da sua casa. Quando ocorre um acidente numa rodovia federal, está lá o policial rodoviário, né, interditando, tentando dar uma segurança ali para a equipe de resgate. Pensa no bombeiro. Olha o que os bombeiros de Minas Gerais passaram, né, nos 2 crimes cometidos pelas mineradoras, em Mariana e em Brumadinho. O servidor público, ele tem que ser valorizado, porque é sinônimo de qualidade no atendimento à população. Quem tem que ser cobrado são os políticos. Espero que tenha esclarecido. Se você achou esse vídeo importante, passe para frente, inscreva-se no canal
e ajude a gente a continuar aqui debatendo, dê ideias, tá? Esse vídeo de hoje surgiu a partir de um comentário em um vídeo anterior. Até mais.